Legislação arquivística. Lei 8.159, de 8 de janeiro de 1991, dispõe sobre a Política Nacional de Arquivos Públicos e Privados. Neste ato legal contém conceitos e definições que regulam questões fundamentais no gerenciamento de acervos arquivísticos públicos e privados. Lei 8.159, de 8 de janeiro de 1991. Primeiro artigo: é dever do poder público e a gestão documental e a proteção especial do documento de arquivo como instrumento de apoio e administração à cultura, ao desenvolvimento científico e como elemento de prova de informação. Lei Artigo 3º. Considera-se a gestão documental o conjunto de procedimentos e operações técnicas referentes à sua produção, tramitação, uso, avaliação, arquivamento em fase corrente e intermediária, visando a sua eliminação ou recolhimento para a guarda permanente. Lei 8.159, de 8 de janeiro de 1991. Artigo 9º. A eliminação de documentos produzidos por instituições públicas de caráter público será realizada mediante autorização da instituição arquivística pública na sua específica esfera de competência. Artigo 10. Os documentos de valor permanente serão inalienáveis e imprescritíveis. Decreto 4.073, de 3 de janeiro de 2002. Regulamenta a Lei 8.159, de 8 de janeiro de 1991, que dispõe sobre a Política Nacional de Arquivos Públicos e Privados. Artigo 1º. Conselho Nacional de Arquivos, CONAC, órgão colegiado e vinculado ao artigo nacional criado no artigo 26 da Lei 8.159, de 8 de janeiro de 1991, tem por finalidade definir a Política Nacional de Arquivos Públicos e Privados, bem como exceder orientação normativa visando a sua questão documental e a proteção especial aos documentos de arquivo. Decreto 10.144, 148, de 2 de dezembro de 2019. Instituição de Comissão e Coordenação do Sistema de Gestão de Documentos e Arquivos da Administração Pública Federal dispõe sobre a Comissão Permanente de Avaliação de Documentos e as subcomissões e coordenação do Sistema de Gestão de Documentos e Arquivos. A Administração Pública Federal e o Conselho Nacional de Arquivos e dá outras providências. Lei Federal 7.627. A Lei 7.627 de dezembro de 10 de novembro de 1987 dispõe sobre a eliminação de atos vindos dos órgãos da Justiça do Trabalho e das outras providências. Lei Federal número 12.527, de 18 de novembro de 2011, regula o acesso à informação previsto no inciso 33º do artigo 5º, do inciso 2, dos parágrafos 3º do artigo 37, no parágrafo 2º do artigo 216 da Constituição Federal. Altera a lei número 8.118, de 11 de dezembro de 1990, que revoga a lei 11.111, de 5 de maio de 2005, é dispositivo da lei número 8.159, de 8 de janeiro de 1991 e das outras providências. Lei Federal 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente e das outras providências. Resoluções. Resolução número 22 dispõe sobre as diretrizes para avaliação de documentos em instituição de saúde. Resolução número 10 da CONAC, disposições sobre a doação de símbolos do ISO e sinaléticas a serem utilizadas no processo de microfilmagem e documento arquivístico. Resoluções. Resolução número 5, de 30 de setembro de 1996, dispõe sobre publicações e editais para eliminação de documentos nos diários oficiais da União,
Distrito Federal, Estados e Municípios. Resolução número 7, de 20 de maio de 1997, dispõe sobre os procedimentos para eliminação de documentos no âmbito dos órgãos e entidades integrantes do poder público. Lei 13.787, de 27 de dezembro de 2018, dispõe sobre a digitalização e a utilização de sistemas informatizados para a guarda, armazenamento e manuseio de prontuário do paciente. Conselho Federal de Medicina, resolução número CFM, número 2279, de 30 de julho de 2020, adota instrumentos técnicos de gestão de documentos de arquivo dos Conselhos de Medicina. Resolução número 40, de 9 de dezembro de 2014, dispõe sobre os procedimentos para a eliminação de documentos de âmbito dos órgãos e entidades integrantes do Sistema Nacional, o SINAR. Resolução número 42, resolução número 42, de 9 de dezembro de 2014, dispõe sobre a análise do papel de reciclado do Brasil para a produção de documentos arquivísticos. Resolução do CONARC, resolução número 44, de 14 de fevereiro de 2020. Na nova redação, os artigos 1º, 2º e 3º respectivos dos anexos 1, 2, 3 da resolução com número 40, de 9 de dezembro de 2014. Resoluções de número 1821/27 aprova as normas técnicas concernentes à digitalização e uso de sistema informatizado para a guarda e manuseio dos documentos dos prontuários pacientes autorizados para a eliminação do papel e a troca de informação identificada em saúde. Vamos lá. A Lei 8.159, de 8 de janeiro de 1991, dispõe sobre a Política Nacional de Arquivos Públicos e Privados. Ela vai falar sobre a Política Nacional de Arquivos Públicos e Privados. Esse ato legal contém conceitos e definições que regulamentam questões fundamentais do gerenciamento dos acervos dos arquivos públicos e privados. Ele vai falar sobre os fundamentos, certo, do gerenciamento, certo, da gestão dos arquivos. A Lei 8.159, de 8 de janeiro de 1991. Primeiro artigo. É dever do poder público, do órgão público, da gestão documental e a proteção especial a documentos de arquivo como instrumento de apoio à administração, à cultura e ao desenvolvimento científico como elemento de prova e informação. Seu primeiro artigo fala que é o dever do órgão público administrar esse documento, proteger esse documento de arquivo. No artigo 3º, ele fala que a gestão de documentos, do conjunto dos procedimentos e técnicas de sua proteção, tramitação e uso e avaliação em fase corrente e intermediária, visando a sua eliminação ou recolhimento. Ele fala aqui sobre as suas operações que devem ter dentro desse órgão público e a tramitação que deve haver dentro dele. Na Lei 8.159, do artigo 8 de janeiro de 91, também no artigo 9º, a eliminação desses documentos, o que também fala sobre a gestão, a eliminação desses documentos da instituição pública tem que ter caráter público, tem que ser realizado publicamente, da autorização dos arquivistas pública e na sua esfera de competência, que quer dizer que tem que ter um comitê para mostrar isso para eles. No artigo 10, os documentos de valores permanentes são inalienáveis, quer dizer que não podem ser imprescritíveis, quer dizer que não tem o valor inestimável, né, para a instituição. Aí no decreto 4.073, de 3 de janeiro de 2002, regulamenta, bota à tona a lei número 159,
8.159 de 8 de janeiro de 91 dispõe sobre a política nacional dos arquivos públicos e privados. Aí pronto, isso abrange mais ainda, né? Aí vai, o primeiro artigo do Conselho Nacional de Arquivos, o CONARC, o órgão colegiado vinculado ao Arquivo Nacional, criado para o artigo da Lei 26, no número 8.159, de 8 de janeiro de 1991, tem como finalidade definir a política nacional de arquivos públicos e privados. Pronto, essa resolução aqui, a resolução cria essa instituição para regulamentar, para dar normas a como se deve proceder nos arquivos e a sua proteção especial. Que... Pronto, no decreto 10.144 de 2 de dezembro fala sobre a comissão, institui uma comissão coordenada do sistema de gestão de documentais e de arquivos públicos, sobre a comissão permanente de avaliação, uma comissão para ver como é que está agindo os documentos, certo? Aí tem outra lei federal 7.627 que fala sobre o quê? Dispõe sobre a eliminação dos órgãos de justiça e das outras providências, né? Aí a lei número 12.000 de 18 de novembro fala sobre o quê? Regulamenta o acesso à informação. Aqui pronto, a lei 12.000 já é para a informação do camarada. E depois a lei 9.000 fala sobre o que? As sanções penais, as punições lesiva ao meio ambiente das proveniências, né? Providência. Aí a resolução número 22 dispõe sobre as diretrizes da avaliação, dispõe sobre as diretrizes da avaliação de documentos em saúde, né? A doação de ISOs, dos sistemas de medição de arquivística sobre elas. As resoluções de 30 de dezembro dispõe sobre a publicação de editais de eliminação. Você tem que botar um edital para ser eliminado os documentos, certo? E na resolução 7 de maio dispõe sobre os procedimentos de eliminação, como é que vai ser eliminado do poder público. E depois da lei 13.787 vai falar sobre que a digitalização e a informatização dos documentos. O Conselho Federal do que de Medicina da Solução também adota a técnica de gestão de documentos de medicina, certo? A resolução número 40 de dezembro dispõe sobre o que? Os procedimentos para a eliminação de documentos no âmbito do órgão da entidade nacional, certo? Também e da resolução 42 dispõe sobre o que? Sobre o papel reciclado, certo? A resolução da CONAC número 44 fala sobre o que? Da nova redação do artigo 1, 2, 3, 4, 5 do 40. A resolução das normas de técnicas concernentes à digitalização do sistema, certo? Digitalização e pronto.